A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo canal no YouTube, pelo Facebook ou pelo site da rádio. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai continuar falando de Sobrevivendo no Inferno, o álbum do Racionais que cai na Unicamp, tá? E que virou livro em 2018, eu tô usando a minha edição em livro para poder falar das letras para você. Bom, na semana passada nós começamos, falando sobre o contexto aí de produção do Racionais, mais ou menos algumas informações iniciais aí para pensar na temática que essa obra vai tratar. E aí eu comecei a ler alguns trechinhos com vocês. E eu parei na letra de número 3 desse álbum, que é o capítulo 4, versículo 3. E eu vou dar continuidade a partir daí, tá bom? Que é uma letra assim que inicialmente vai trazer algumas estatísticas, falei isso para vocês, e vai situar, quem é esse sobrevivente, o sobrevivente desse inferno. Aqui o inferno como periferia, como a margem, e o sobrevivente, o jovem negro, pobre, periférico, que precisa lidar com todo um sistema capitalista, opressor, preconceituoso, racista, E aí, conforme ele vai falando, conforme essa letra vai evoluindo aqui no capítulo 4, versículo 3, você vai ter uma conversa entre o Mano Brown e o Ice Blue, que é importante a gente mencionar também, porque posiciona bem, como é, de onde vem, qual é o ponto de vista, dessa fala, O Ice Blue, ele diz assim: ei, Brown, sai fora, nem vai, nem cola, não vale a pena dar ideia desses tipo aí. Ele tá falando de sujeitos que se envolvem com o crack e que por isso, por conta do vício no crack, acabam indo, enfim, até o fundo, mais fundo do poço, E ele continua: tragando a morte, soprando a vida pro alto. Os caras só o pó, pele e osso, no fundo do poço, uma pá de flagrante no bolso. E aí olha o que o Mano Brown diz: veja bem, ninguém é mais que ninguém. Lembra que eu falei para vocês da referência, à Bíblia? O próprio prefácio diz que é um outro evangelho, um evangelho marginal. Isso, gente, para mim é muito semelhante a uma fala de Jesus, Ninguém é mais que ninguém. Veja bem, eles são nossos irmãos também. Olha, a inclusão, no sentido assim, não é porque aquela pessoa é viciada em crack que a gente vai abandonar ou que a gente vai marginalizar ainda mais. Eles são nossos irmãos também. E depois ele continua: quem sou eu para falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá, nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, tope o nariz, bebe tudo o que vê, faça o diabo feliz. Vamos mencionar daqui a pouco quem é esse diabo, tá? Você vai terminar tipo outro mano lá, que era um preto tipo A, ninguém entrava numa, mó estilo de Calvin Klein, tênis Puma. E aí ele vai continuar dando esse exemplo, tá? De um que ele chama de preto tipo A. E aí ele vai dizer que esse sujeito, ele tentou manter, esse estilo, usando uma roupa de marca, um tênis de marca. E aí no final ele diz: começou a colar com uns branquinhos do shopping, quer dizer, ele começou a andar com outras pessoas que tinham uma condição que ele não tinha, E aí, depois ele continua numa outra parte da letra, ele não conseguiu sair, ele não conseguiu se situar nesse contexto e acabou entrando no vício, Quer dizer, porque ele tentou se igualar, ou fazer uso das mesmas coisas que o sistema capitalista pede, para você ser feliz. Olha, isso tem a ver com o diabo aqui, para você poder ter as coisas que vão fazer você feliz, você precisa ter dinheiro. Se você não tem e você está andando com quem tem, isso pode ser um risco, no sentido de você, de repente, se entrar no crime de alguma forma. E esse exemplo vai acontecer em outros momentos, em outros trechos aqui.
né? E aí ele continua, ele diz, olha, né, tem uns 15 dias atrás eu vi esse mano, tem que ver, pedindo cigarro, dente zoado, bolso sem nenhum conto, muito louco, agora não oferece mais perigo, viciado, doente, fudido, inofensivo, né? Então ele passou a usar drogas junto com esses branquinhos do shopping e aí ele acabou, não consegue sair disso mais, né? Então assim, importante de pensar nesse contexto, né? Na sequência ele diz assim, ó, irmão, o demônio fode tudo ao seu redor, pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma, depois te joga na merda sozinho, transforma um preto tipo A num neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu Senhor. Então aí você tem essa oposição, né, entre o diabo e o Senhor, e Deus, né? Você pode perceber que o tom aqui não é um tom professoral, sabe? Não é um tom, ele mesmo já disse antes, né? Que ninguém é mais que ninguém. Então você não percebe assim uma autoridade, né? Que discrimina quem entrou para o crime ou quem entrou para o vício, enfim. Muito pelo contrário, é uma posição de empatia para com esse sujeito, né? Ele compreende a situação de precariedade desse sujeito e explica, né, que isso é porque o demônio foge tudo ao seu redor. Quem é o demônio? Quem é o diabo, né? Eu faço o diabo feliz ali atrás, né? O diabo aqui, o demônio é um sistema, é esse sistema opressor, capitalista que passa por cima, né? Transforma tudo em mercadoria. E se você não tem dinheiro para comprar essa mercadoria, ou você fica sem, né? Você não é feliz, por exemplo, né? Ou você vai buscar outros meios de adquirir, né? De fazer parte desse sistema, tá? Então é um sistema que é excludente, é um sistema que se mantém, inclusive, por isso, né? Enfim, são algumas coisas aí pra gente pensar, tá? E aí ele continua, né, no finalzinho dessa letra, o Mano Brown diz assim, permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama, seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos, efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Né? Quer dizer, é o indivíduo, é o sujeito que sobrevive aqui, e ele diz, eu sobrevivo negando esse sistema, porque se eu der mole para esse sistema, ele passa por cima de mim. Né? Se eu quiser acompanhar esse sistema, eu não dou conta, eu não tô nessa posição. Né? Então eu não vou cair nessa armadilha, eu não vou cair na armadilha desse sistema, né? Eu não vou buscar ter o que o sistema vende para mim como felicidade, né? Eu não caio nessa armadilha. Aqui a gente percebe, né, essa ideia do pregador marginal, parece que fica bem claro, né? De fato, nós temos aqui um texto que lembra, né, a Bíblia e uma fala que lembra a fala de uma pregação, de certa forma, né? Depois, na letra de número 4, tô ouvindo alguém me chamar, você vai encontrar o testemunho de alguém que sucumbiu a esse sistema. Então, você vai ouvir uma história, né, de um rapaz que não conseguiu negar o sistema tal qual o Mano Brown diz, né, no capítulo 4, versículo 3, né? Então, aqui, esse indivíduo diz assim, ó, pela primeira vez vi o sistema aos meus pés. Apavorei, desempenho nota 10, dinheiro na mão, o cofre já estava aberto, o segurança tentou ser mais esperto. Ele não conseguiu negar esse sistema e aí para ele comprar, né, aquilo que vai colocá-lo dentro do sistema, ele vai fazer um assalto, né? Então é um indivíduo que vai narrar aqui a forma como ele entra nesse mundo do crime. E aí lembra que eu falei para vocês semana passada que isso não é romantizado, muito pelo contrário. A ideia é, a vida no crime só vai levar a finais trágicos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Né? Ele vai morrer, né? Sinto a garganta ressecada e a minha vida escorrer pela escada. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. E essa pessoa é morta, né? Durante o assalto, né?
E um outro trecho legal de olhar dentro desse tô ouvindo alguém me chamar, traz um pouco daquela ideia assim de quais são as circunstâncias que levam o indivíduo a essa situação, né? Então o Mano Brown diz assim: lembro que um dia o Guina me falou. O Guina é esse rapaz que entrou para a vida no crime, né? Que não sabia bem o que era amor. Falava, quando era criança, uma mistura de ódio, frustração e dor, de como era humilhante ir para a escola usando a roupa dada de esmola e ter um pai inútil, digno de dó, mais um bêbado, filho da puta e só. Sempre a mesma merda, todo dia igual, sem feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Ou seja, é toda uma infância à margem desse sistema. É toda uma infância, né, tendo que conviver com esses comerciais, né, com essas propagandas. E quando eu falo em propaganda, não é só uma propaganda no sentido de televisão, internet, enfim. Mas todo esse sistema faz uma propaganda do que é a felicidade, do que é até mesmo noções como paz, amor, né? E aí esse indivíduo não teve isso. Nunca teve, né? E ele vai para essa trajetória aí de crime, né? Inclusive ele fala, olha, prestou vestibular no assalto do busão, numa agência bancária se formou ladrão, né? E assim por diante, né? E ele vai finalizar com um final trágico, como eu já disse, né? Depois você vai ter em Rapaz Comum, que é a letra número 5, um outro testemunho de alguém que também sucumbiu a esse demônio, né, desse sistema, tá? E é interessante porque ele meio que começa pelo fim, ele começa narrando a morte. Parece que alguém está me carregando perto do chão, parece um sonho, parece uma ilusão. A agonia, o desespero toma conta de mim. Algo no ar me diz que é muito ruim. Meu sangue quente, não sinto dor. A mão dormente não sente o próprio suor. Meu raciocínio fica meio devagar. Depois que ele situa, né, quer dizer, você percebe que é um indivíduo que está aqui morrendo, aí é que você vai saber o que aconteceu, qual é a história por trás disso, né? E aí no final, novamente, a cena, né, do enterro dele, tá? Desse indivíduo, tá bom? Outro trechinho importante, ó. Aqui é o Ed Rock que fala: os pretos sempre teve fama, no jornal, revista, TV se vê. Morte aqui é natural, é comum de se ver. Caralho, não quero ter que achar normal ver um mano meu coberto com jornal. É mal, cotidiano suicida. Quem entra tem passagem só pra ida. Me diga, né? Então, novamente, a realidade aqui desse estar à margem, né? Enfim, nossa, são tantos trechos aqui legais pra gente olhar e pensar, enfim. No finalzinho, né? Dessa mesma letra, né? Novamente, aí você volta, né, para a noção para a ideia, para a imagem da morte, né? E aí é interessante porque é o morto se olhando, né, vendo de fora, é o olhar desse defunto, né? Me acompanham até a sepultura, vejo um tumulto no caixão. E alguém segura, mais uma mãe que não se conforma. Perder um filho dessa forma é foda, quem se conforma? Como eu podia imaginar no velório de outras pessoas? Hoje estou no lugar, no buraco desce meu caixão. Jogam terra, flores, se despedem na última oração. Estão me chamando, meu tempo acabou. Não sei pra onde ir, não sei pra onde vou. Qual que é? Que é que eu vou ser? Talvez um anjo de guarda para te proteger. Não sou o último, nem muito menos o primeiro. A lei da selva é uma merda e você é o herdeiro. E aí, né, eu fico pensando que aqui colocar esse olhar, nessa perspectiva aí de quem está morrendo ou de quem morreu para contar, né, de certa forma é um jeito de sensibilizar, né, aquele que está ouvindo. Quer dizer, veja, se você entrar para essa vida, é isso que te espera, né? Olha, mais uma mãe chorando, mais uma mulher chorando, mais um filho deixado aí órfão. Quer dizer, acho que é uma estratégia de sensibilização bem interessante, né? Bom, na sequência você tem aí a letra, número 6 é um instrumental, e aí sim, na sequência, a letra 7, de número 7, Diário de um Detento, tá? Talvez seja a música, uma das músicas mais famosas do grupo, tá? Que vai se remeter, como eu disse na semana passada, ao massacre do Carandiru, que aconteceu em 1992, e vai tratar um pouquinho nesse texto da dinâmica do presídio. Eu falei para vocês que a primeira letra desse álbum era a única que não era do Racionais. Essa daqui também não é só
do grupo, tá? É do Mano Brown com o Jocenir. Jocenir era um presidiário que o Mano Brown conheceu numa visita, um amigo, dentro de um presídio. E aí lá descobriu que esse cara escrevia, e as pessoas ali diziam que ele escrevia muito bem. Ele entrou em contato com os textos do Jocenir, com o diário dele, e acabou publicando aí, colocando na sua letra, tá? Inclusive dizem que é uma construção coletiva, porque não só o Jocenir autorizou, mas como essa letra também passou, né, pelo olhar de vários companheiros de cela, né, para meio que dar um ok, né, que tudo que estava aqui era adequado, podia ser colocado, né. Bom, o que tem aqui de destaque, né? Já disse, vai falar do cotidiano da prisão, então você tem expressões do tipo: tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais. Acendo o cigarro e vejo o dia passar, mas o tempo para ele, mato o tempo para ele não me matar. Então essa coisa de uma passagem do tempo muito enfadonha, né? De não ter o que fazer, né? Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés e sangra até morrer na rua 10. Aqui é a lei própria, né? A dinâmica própria e a lei própria do presídio, né? E aí, depois, daí tem um outro trecho bem legal que vai trazer o olhar de fora, né? Você é transportado para fora do presídio e aí vai passar um metrô, né? Ratatatá, mais um metrô vai passar, com gente de bem, apressada, católica, lendo o jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro a caminho do centro, olhando para cá, estão olhando para o presídio, curiosos, é lógico. Não é zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Então esse olhar de fora, que olha para o presídio, para quem está ali dentro, como se fosse um zoológico, né? Como se fossem animais e pudessem inclusive ser tratados de qualquer forma, não merecessem dignidade, né? Isso também é algo importante de você pensar, tá? Porque eu acho que muitas vezes nós reproduzimos e legitimamos esse tipo de olhar, esse tipo de fala, né? Bom, depois, e aí em outros momentos, né, essa questão do, olha, se você entrar na vida do crime, aqui é o lugar, né? Aí, moleque, me diz então, você quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todo o seu artigo importado, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Então, em vários trechos, né, essa reafirmação, até que chega, né, o momento do massacre do Carandiru. Então, ele diz, né, que amanheceu com sol, era 2 de outubro, parecia que estava tudo ok, de madrugada eu senti um calafrio, e aí começa o massacre, né? Fumaça na janela, tem fogo na cela, fudeu, foi além, se pá, tem refém. A maioria se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam o que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários, uma maioria de moleque primário. Quer dizer, é uma população carcerária que em sua maioria, né, enfim, tem de tudo ali, tem todo tipo de preso, todo tipo de criminoso. Era a brecha que o sistema queria. Então, começa um conflito ali entre 2 presos, esse conflito se expande. E aí, né, o Mano Brown diz, era a brecha, ou Jocenir, que o sistema queria. Avise o ML, chegou o grande dia. Depende do sim ou do não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatatá, caviar e champanhe, Fleury foi almoçar, que se foda minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio, quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Né? Então aqui, assim, é olhar para essa situação, olhar para o que aconteceu, não como um incidente ou uma rebelião, como algumas pessoas já, né, dizem, né, mas como um massacre mesmo. O ser humano é descartável no Brasil, como modus usado ou bombril. Cadeia guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Ou seja, né, a criminalização da periferia. Aquilo que não cabe no sistema, aquilo que a novela não mostra, tá ali dentro, tá guardado ali dentro. Então, o pobre, o negro, o favelado é visto como um potencial criminoso. E, portanto, né, isso justifica, de certa forma, essa quantidade muito maior, né, de encarcerados que se enquadram nesse grupo social. Né? Então aqui você percebe assim, que é uma proposta
proposta mesmo de reinterpretar essa realidade, sabe? Depois ele vai continuar, né, falando sobre as mortes ali. Acho que de certa forma rompe bastante com o mito de uma democracia racial, porque é um texto que vai falar, né, que sim, esse sistema é racista, esse sistema é opressor, esse sistema mata negros, né? Então, de certa forma, reinterpreta a nossa realidade. É um tipo de texto, e não só esse, mas a obra como um todo, né, que reinterpreta a nossa realidade no sentido de não existe democracia racial, né? Aquela noção de que no Brasil não tem racismo, se você olhar para as estatísticas, provavelmente isso não vai ser comprovado, né? Depois ele vai falar na letra de número 8, periferia em qualquer lugar, então ele vai trazer novamente esse contexto das pessoas pobres, miséria, drogas, né, trabalhadores ali dentro, né, quer dizer, nem todo mundo, aliás, a grande maioria, né, das pessoas que estão ali na periferia, né, a grande maioria é formada por trabalhadores, né, o mundo da criminalidade, a falta de oportunidade que leva, né, muitas vezes as pessoas a entrarem nesse mundo da criminalidade e assim por diante. Ele finaliza essa letra dessa forma, ó, periferia. Aqui, meu irmão, é cada um por si, periferia. Molecada sem futuro, eu já consigo ver, periferia. Aliados drogados, periferia em qualquer lugar. Gente pobre, periferia. Deixa o crack de lado, escute o meu recado. Novamente, né, esse tom, né, de olha, me escuta, escute a minha mensagem, escuta essa mensagem, escuta esse pastor, escuta essa palavra, né, porque você não tem futuro nessa vida, né? Depois na letra 9, qual mentira vou acreditar? Ele vai falar, né, sobre novamente esse sistema mercantilista, racista, como ele funciona, como ele atua, né, sobre as vidas dos jovens negros pobres na periferia, né? Quais são as mentiras que são contadas? Veja o nome, né? Qual mentira vou acreditar? Quais são as mentiras que são contadas a nós sobre essa população, né? E de novo, se nós não fazemos parte, se nós não temos acesso a isso, né? Isso aqui é um bom caminho, né? Para a gente poder ampliar um pouco mais a nossa conscientização, né, dos nossos privilégios, por exemplo, e da nossa responsabilidade nisso tudo, né? E aí na letra 10 você já vai chegando para um momento mais final, sabe? Que é um momento mais de reflexão, se chama Mágico de Oz essa letra. É como se nós estivéssemos, se a gente for pensar que no início nós estávamos no começo de um culto, agora nós estamos chegando para o final, que é um momento mais de reflexão, né? Então você tem aí um indivíduo que está pensando sobre a sua condição. Comecei a usar para esquecer dos problemas, fugir de casa, meu pai chegava bêbado, me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família. Se eu fosse mágico, não existia droga, nem fome e nem polícia, né? Então ele vai refletir sobre essa situação, sobre essa miséria, sobre como ele chegou, onde ele chegou, né, onde ele está, e o que ele gostaria, né? Então, um mágico de Oz, né? O que eu faria se eu tivesse o poder de alterar alguma coisa por meio de mágica, né? E aí, em vários momentos, né, ele vai se remeter a Deus. Queria que Deus ouvisse a minha voz, que Deus ouvisse a minha voz, né? Então, vamos nesse sentido de elevar, né, o nosso pensamento. E aí, vamos ver o que acontece, né? Será que Deus deve estar provando a minha raça, né? Em vários momentos ele faz essa referência, né? É tudo uma questão de reflexão, irmão, é uma questão de pensar. A polícia sempre dá um mau exemplo, lava a minha rua de sangue, leva o ódio para dentro de cada canto da cidade, para cima dos 4 extremos da simplicidade. A minha liberdade foi roubada, a minha dignidade violentada. Tá? Mais uma vez, esse contexto, né? Vem falando. E aí quando ele termina ele diz, às vezes eu fico pensando se Deus existe mesmo, morou? Porque meu povo já sofreu demais e continua sofrendo até hoje. Só que aí eu vejo os moleques nos farol, na rua, muito louco de cola, de pedra, e eu penso que poderia ser um filho meu, morou? Mas aí eu tenho fé em Deus, né? No número 11, na letra de número 11, Fórmula Mágica da Paz, você continua com esse tom de reflexão, de um desejo pela paz, de uma fé que essa paz vai chegar de certa forma, né? E aí
dentro, novamente, desse contexto da periferia, né? Então ele diz em vários, é como um refrão mesmo, eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar. Você não bota fé, mas eu vou atrás da fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar. Você não bota fé, mas eu vou atrás, né? E, enfim, na parede o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde está Jesus? Né? Então, é bonito, né, gente? Assim, é triste, né? É forte, é pesado, mas acho que é importante, né, de lermos com bastante atenção, de ouvirmos com bastante atenção essas vozes, né? Eu não tô falando nem no sentido literal, né? Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá, minha ideologia enfraqueceu. Preto, branco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filho da puta? Eu não sei, né? Então, eu já não sei mais quem tá certo ou quem tá errado nesse sistema, né? De novo, não é aquele tom professoral, autoritário, né? Mas muito mais empático, né? E aí nós vamos chegar ao final, opa, que eu perdi aqui, que é número 12, um salve, né? A música se chama Salve, que é a despedida, é o fechamento, né? É o momento em que o Mano Brown, o Ice Blue, eles vão falar em vários momentos, né? De todas as pessoas para quem, de todos os lugares para onde eles querem mandar um salve, né? Então eu vou mandar um salve para a comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano. Se liga aí. Aí ele começa a falar. Jardim Ivana, Parque do Engenho, Jerivá, Jardim Rosani e assim por diante, né? Todos os bairros que formam aí a periferia de São Paulo, né? E olha o finalzinho, gente, aí eu encerro mesmo, tá? Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus. Só ele sabe a minha hora. Aí, ladrão, eu tô indo fora, tô saindo fora, paz. Né? Então aquela referência que eu disse para vocês, né? Esse Jesus, quem é o eu que fala, quem é esse sujeito e quem é o sujeito que ouve? É muito mais parecido com a figura de Jesus, né? Um homem de pele escura, cabelo crespo, entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Lembram lá atrás quando ele falou, olha, ninguém é melhor do que ninguém, né? É isso, gente. Eu acho que é uma obra que vale ser ouvida e lida, se for possível, tá bom? E aí, ficam aí as nossas reflexões, ok? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa leitura para quem vai ler. Se divirtam também e aproveitem o momento, né? De ouvir e aprender, né? E aprender e apreender essa realidade que aparece aqui no Sobrevivendo no Inferno. Beleza? Obrigada, pessoal, e até a próxima semana.